Olá! Fico feliz que você esteja aqui. Pode respirar fundo agora. Devagar. É noite. Ou talvez seja aquela hora do dia em que tudo fica mais quieto. Você não precisa fazer nada agora. Só precisa estar aqui. Eu estou aqui com você. Existe uma luz suave ao seu redor. Você pode senti-la se quiser. Dourada, gentil, quente. Como o sol de manhã cedo quando tudo ainda está quieto. Deixa os seus ombros descerem. Isso mesmo. Você está seguro aqui. Esta noite eu vou te contar algumas histórias. Histórias que foram contadas há muito tempo, por uma voz cheia de calma. Histórias sobre campos abertos, sobre pães e peixes, sobre filhos que voltam para casa, sobre você. Pode fechar os olhos quando quiser. Não existe pressa aqui. Existe só paz. Imagina um campo verde, muito verde, com uma luz amarelada que vem de longe, como o fim de tarde. Há um pastor nesse campo. Ele cuida de 100 ovelhas. Um dia, uma delas se afasta. Só uma. Talvez ela tenha se distraído com algo na beira do caminho. Uma flor, um ruído, uma colina que parecia interessante. E de repente, ela olha ao redor e o rebanho sumiu. Talvez você já tenha sentido isso antes. Aquela sensação de olhar ao redor e não saber muito bem onde está. Aquele silêncio que aperta um pouco. Mas veja o que acontece. O pastor nota. Ele conta as ovelhas e percebe que uma está faltando. 99 estão lá, em segurança, e mesmo assim, ele vai. Ele vai procurar a que se perdeu. Atravessa morros, passa pelo vento, chama pelo nome. E quando finalmente encontra, não repreende, não faz um discurso. Ele simplesmente coloca a ovelha nos ombros e sorri. Quando ele a encontra, fica feliz e a coloca nos ombros, não atrás, tropeçando, nos ombros, carregada, segura, em repouso. Você também pode estar nos ombros assim. Você não precisa se arrastar de volta. Você não precisa provar que merece ser carregado. Só precisa parar de fugir e deixar ser encontrado. Você já foi encontrado. Respira. Você está seguro. Deixa a mente vagar um pouco para uma estrada de terra, quente, pó fino no ar, a tarde chegando. Tem um jovem nessa estrada. Ele está voltando para casa. Faz tempo que ele saiu. Saiu com tudo que tinha. Queria ver o mundo, queria ser livre, queria escolher. E por um tempo pareceu que funcionou. Mas o dinheiro acabou, os amigos sumiram. O mundo que parecia tão grande ficou pequeno e frio. E um dia, sozinho, ele lembrou do lar. Não de um lugar perfeito, lembrou de uma presença, lembrou de uma voz, lembrou de um cheiro de pão fresco. E decidiu voltar, não com orgulho, com os pés cansados e o coração mais humilde do que nunca. Mas veja o que acontece enquanto ele ainda está longe. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e foi tomado de compaixão. Ainda longe, o pai estava olhando, esperando. E quando viu, correu. Um pai correndo, roupas levantadas, sandálias batendo no chão, coração batendo mais forte.
Não esperou o filho chegar até ele. Foi ao encontro. E antes que o filho conseguisse terminar o seu discurso, antes que terminasse de pedir desculpas, o abraço já havia chegado. Isso é o que existe ao seu redor nesse momento. Não um julgamento esperando, não uma lista de erros. Um abraço que chegou antes de você terminar de pedir desculpa. Você pode respirar nisso. Você pode descansar nisso. Você é amado assim. Imagina uma semente pequenina, tão pequena que quase some entre os dedos. Alguém a segura na palma da mão, a olha e a planta na terra. Não acontece nada, pelo menos não que os olhos possam ver. A chuva vem, o sol aquece, os dias passam e lá embaixo, no escuro da terra, algo está acontecendo, lentamente, em silêncio, sem pressa. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Sabe o que me parece bonito nessa história? Ninguém precisou forçar a semente a crescer. Ninguém ficou ao lado dela gritando que precisava crescer mais rápido. Ela foi plantada e cuidada, e teve tempo. Talvez você também esteja em um período assim, onde parece que nada está acontecendo, onde o crescimento não dá para ver. Mas lá embaixo, nas partes que ninguém vê, nas raízes, algo está se formando. Existe paciência com você, existe tempo. Você não está atrasado. A semente sabe a hora de crescer, e quando chegar, vai crescer. Pode descansar nisso também. Tenho uma última história para esta noite. Uma estrada, pedras, um homem caído. Ele foi derrubado, ficou no chão, cansado demais para levantar sozinho. Algumas pessoas passaram por ele, apressadas demais, ocupadas demais, com medo demais. Mas então vem um homem, um estrangeiro, de um lugar diferente, sem obrigação alguma. E ele para, abaixa, olha para aquele homem no chão e vê um ser humano. Pega óleo, pega vinho, com cuidado limpa as feridas, com cuidado cobre, com cuidado carrega. Aproximou-se, curou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. Azeite e vinho, a medicina mais gentil que existia. Você pode ser cuidado assim também. Pode deixar as feridas receberem atenção. Não precisa fingir que está bem. Não precisa esconder o que dói. Existe uma presença nesse espaço agora que sabe onde você está machucado e que se abaixa, gentilmente, sem pressa, com óleo, com cuidado. Você pode receber isso agora. Deixa ser cuidado. A noite está aqui. O dia foi longo. Talvez tenha sido muito longo, mas você chegou até aqui e agora pode pousar, como um pássaro que finalmente encontra o galho certo, que fecha as asas e descansa. Você não precisa resolver nada agora. Não precisa pensar no amanhã. O amanhã tem quem cuide dele. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Só existe agora, esse momento, essa respiração. Respira comigo. Dentro, fora. Dentro, fora.
Você está aqui. Você está seguro. Existe uma luz dourada e quieta a seu redor. Suave e permanente. Ela não vai embora quando você dorme. Continua lá. Sempre. Você pode dormir. Pode descansar de verdade. Não existe nada que precise vigiar. Não existe nada que precise ser guardado por você esta noite. Tudo está sendo cuidado. Você está sendo cuidado. Você é visto. Você é cuidado. Você é amado. Eu fico aqui.